Vamos lá para a correção da última lista de exercícios que eu tinha esquecido de corrigir com vocês. Bem, a gente estava falando de calorimetria, tá? Na penúltima aula antes da prova. E nós fizemos aqui alguns exercícios como exemplo e ficou alguns para vocês fazerem em casa, tá? Então esse primeiro aqui eu fiz com vocês em aula, né? Esse segundo aqui ficou para vocês fazer. Então vamos corrigir eles agora. Foi o 2, o 3, se não me engano o 6 aqui. Nosso número 2 está dizendo o seguinte, olha, um bloco de gelo tem massa de 60 gramas, então aqui ele deu a massa desse gelo, e encontra-se a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer para esse bloco, vou consertar isso aqui, para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Então a gente tem um bloco de gelo, ele está a menos 20 graus Celsius, como a gente pode observar aqui nesse primeiro balãozinho, e a gente precisa aumentar a temperatura desse gelo para que ele chegue a água a 0 graus Celsius. Então ele vai precisar mudar o estado físico dele, ele vai precisar deixar de ser gelo e passar a ser água. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos chegar nesse ponto aqui de gelo a 0 graus Celsius, né, que vai ser o ponto onde ele vai começar a mudar o estado dele. Depois, chegando de gelo a 0 graus Celsius, vamos transformar em água, ele vai se derreter por completo até chegar a água a 0 graus Celsius. Chegando aqui a temperatura, chegamos onde ele estava querendo. Ele queria a água a 0 graus Celsius, né? Então a gente só vai precisar mudar o estado físico dele e chegar aqui na água a essa temperatura. O que a gente pode observar aqui nesse primeiro passo? Olha, a gente só vai mudar a temperatura desse gelo, tá? O que inicialmente era menos 20 graus Celsius, a gente vai aumentar a temperatura dele e a gente vai atingir aqui gelo a 0 graus, tá? Como a gente só mudou a temperatura nesse passo, a gente não mudou o estado físico dele, como a gente já mencionou na última aula, a gente está falando aqui de calor sensível. Fórmula do calor sensível é essa daqui, ó. Quantidade de calor que a gente está doando para esse gelo vai ser igual a massa desse gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura que aconteceu nesse intervalo, tá? Então vamos substituir, que é o que a gente quer descobrir, então repete, a massa do gelo é 60 gramas, então a gente pode substituir o 60 no lugar do M. Esse aqui vai representar o calor específico do gelo que a gente viu na tabelinha, ó. A gente tem essa tabelinha que a gente estudou, né? O calor específico do gelo vai ser 0,5. Então, é esse valor que a gente vai substituir aqui no lugar do C, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vai ser 0 menos esse menos 20 aqui. Vamos fazer nesse cantinho, ó, esse final que é 0, menos a inicial que é menos 20. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, vai ficar 0 mais 20, que vai ser igual a 20, né? Então, a variação de temperatura nesse intervalo aqui é 20 graus Celsius. Então, é isso que a gente vai substituir no lugar do ΔT. Agora, se a gente pegar e multiplicar isso tudo, então vamos lá. 60 vezes 0,5 vai dar 30. 30 vezes 20 vai dar 600 calorias aqui, tá? Então, essa daqui foi a quantidade de calor que a gente vai precisar doar para esse gelo para que a gente aumente a temperatura dele aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa para esse outro. Nesse outro intervalo, a gente está observando o seguinte, a temperatura não mudou, tá vendo? Continua 0 graus. O que mudou aqui foi apenas o estado físico. Ele deixou de ser gelo e passou a ser água. Quando isso acontece, como a gente já mencionou nas últimas aulas, a gente está falando aqui de calor latente. Calor latente, nós vimos que a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, Q igual a massa, né, vezes o L, que transforma gelo em água, que a gente chama de L de fusão, né, mudando do sólido para o líquido. A massa é 60 gramas, a gente vai substituir aqui, e esse L aqui, que representa o calor latente, a gente vai ver também o valor tabelado, né, através dessa tabelinha aqui, ó. Sólido para o líquido a gente chama de fusão, e a gente vai trabalhar com 80 calorias por grama, né. A gente pode inclusive botar um F aqui, ó. É o calor latente de fusão, né? 80, então a gente vai substituir o 80 aqui. Agora, se a gente pegar e resolver essa conta, né? É só a gente multiplicar 60 vezes 80 aqui. Vai dar 4.800 calorias, tá? 6 vezes 8,
48, tem 2 zeros aqui, é só acrescentar. Agora, para determinar a quantidade de calor total, né? É só a gente somar isso com isso. 12 elevado a 4 sobre 1 ali. 5.400 calorias, tá? Somando esse valor com esse. Então, essa aqui foi a resposta número 2. A número 3 ficou para vocês fazerem aí também, ó. Um bloco de gelo tem massa de 80 gramas e encontra-se a menos 10 graus. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer para esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Então, aqui a gente tem o gelo a menos 20. Vamos aumentar a temperatura dele. Gelo a 0. Vamos mudar o estado físico dele, ó. Água a 0, né? Como ele está querendo água a 100 graus Celsius, ó, vamos subir mais a temperatura dessa água até chegar a água a 100 graus Celsius. Tá? Vamos precisar passar por todas essas etapas para que a gente chegue à água a 100 graus aqui. Tá? Primeira etapa, ó, calor latente, né? A gente vai observar aqui que a gente só mudou a temperatura dela. Calor latente é essa fórmula. Daqui para cá, ó, a gente mudou o estado físico, né? Deixou de ser gelo e passou a ser água. Não mudamos a temperatura. Nesse caso, calor latente, né? Daqui para cá, ó, só mudamos a temperatura. Água 0, transformando em água 100, né? Calor sensível de novo. Então, calor sensível, calor latente, calor sensível. Só substituir os valores e resolver como a gente fez nos outros. Q é igual a massa, né? A massa é 80 gramas que ele deu aqui. Substitui no lugar do M. Calor específico do gelo, 0,5. E aqui a variação de temperatura. 0 menos 20 vai dar 20, substituiu aqui. Multiplicando isso tudo, a gente vai encontrar 800 calorias. Tá? Vamos para o segundo aqui agora. Calor latente, né? Massa, 80 gramas, vezes o L de fusão, né? Do sólido para o líquido, que a gente já viu na tabelinha lá em cima, que é 80 também. Substituiu. Multiplicou 80 vezes 80, 6.400 calorias. Terceira etapa aqui, né? Só mudamos a temperatura da água. Calor sensível, né? Vamos substituir aqui, ó. Massa 80 gramas. Calor específico da água pela tabelinha, ó. Também já viu isso, ó. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente vai substituir o 1 ali. Vamos lá embaixo. Os valores são tabelados. Substitui o 1. E aqui a variação de temperatura, né? Esse menos esse. 100 menos 0 vai dar 100 aqui. Multiplicando 80 vezes 1 vezes 100, nós vamos encontrar aqui 8.000 calorias. Agora, para determinar a quantidade de calor total, é só a gente somar isso tudo. A gente vai encontrar 15.200 calorias. Vai ser a resposta da número 3. Essa número 4 a gente fez na aula, né? E esse 5 ficou para vocês fazerem aí também, ó. Um bloco de gelo tem massa de 70 gramas e encontra-se a menos 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer para esse bloco, para que se transforme totalmente em gelo a 0 graus Celsius. Então, aquele era gelo, continua sendo gelo, a gente só vai aumentar a temperatura dele, né? Inicialmente estava a menos 40 graus, a gente precisa aumentar a temperatura dele para que chegue a 0 graus aqui, tá? Então, é uma única etapa, tá vendo? Não vamos mudar o estado, continua sendo gelo, só vamos mudar a temperatura. Só mudou a temperatura, estamos falando de calor sensível. Calor sensível é essa fórmula aqui, que é igual a massa, que é 70 gramas, vezes o calor específico do gelo, que já vimos na tabelinha, que é igual a 0,5, vezes a variação de temperatura, 0 menos o menos 40, que vai dar 40 aqui. Multiplicando isso tudo, a gente vai encontrar 1.400 calorias. Vai ser a quantidade de calor total, né, que a gente precisa para aumentar a temperatura desse gelo, que inicialmente era menos 40 para 0 graus aqui. Tá? Então, essa aqui foi a correção, tá, pessoal?